Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pod House, o podcast para você que quer saber tudo sobre condomínio. A gente está no último episódio do nosso Pod House. Nesse mês do síndico, a gente teve o prazer de conversar com várias pessoas aqui. E hoje eu recebo ela, que é minha amiga, síndica profissional. A gente já se conhece há bastante tempo, parceira da House. Seja muito bem-vinda, Julimara. Obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui. Mais ainda pela oportunidade que a gente tem de esclarecer o que é uma vida em condomínio. Isso aí. Ele também, que é meu amigo, parceiro de muitos anos de House, praticamente desde o comecinho. Eu recebo ele aqui. Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos começar então, né, esse podcast que a gente tem um monte de coisa para falar em condomínio e se deixar esses dois aqui, ó, a história que não acaba mais. Isso é verdade. Julimara, vou começar com você. Sim. Com a nossa pergunta curiosa, que a gente quer conhecer um pouquinho mais, né, de vocês, de como começou a vida de vocês em condomínio. Como começou, assim, essa vida de síndica profissional? Isso caiu no colo de uma hora para outra? Como é que foi? Conta pra gente. A vida de síndica profissional foi um processo que foi em andamento, né? Foi acontecendo. Eu me tornei síndica moradora, praticamente juntamente com a House, né? Que começou também, foi bem no início da empresa. E aí, naturalmente, assim, eu fui evoluindo como síndica, para dizer a verdade, aprendendo, conhecendo e melhorando, né? Porque não é tão fácil como todo mundo imagina. É verdade. E aí eu passei a me tornar síndica profissional. Apareceu essa oportunidade de tentar. E eu aceitei o desafio. Você lembra o ano, Julimara? Porque parece que eu tô vendo a cena, você chegando lá no escritório da House, né? Antes era teste contabilidade tudo Isso, junto ali. isso aí. E conversando com a gente também tava bem no comecinho da House ali. E aí você falando, né, que tinha assumido como síndica num Na condomínio. realidade, quando eu assumi o condomínio, uma das minhas exigências é que eu só assumiria se tivesse administradora. Já era inovadora, né? Porque naquela Já. época a administradora de condomínio em Linhares Não nem existia, não existia. Vocês foram os primeiros, entendeu? Como é que fala quando a pessoa é primeira? Vocês foram os primeiros. Pioneiros. Isso, os pioneiros no mercado. É. E aí eu lembro que quem levou vocês pro condomínio foi a Elba Galon, que é a nossa moradora, Isso, né? Minha verdade. vizinha há mais de 20 anos. E aí ela me fez a proposta, mas não aguento mais ser síndica, você quer ser? Eu falei, eu aceito. Eu falei, mas eu só aceito se a administradora continuar. Eu acho que isso daí já foi é... em 2010, eu acho. Nossa, já tem bastante tempo, né? Quando eu fui convidada, eu fiquei pensando em que ano que foi, mas já tem, nem eu percebi. Com certeza mais de 10 anos, assim, que a gente isso tá aí, junto mais ali. de 10 anos. Entendeu? Então foi em 2010 que eu comecei como síndica. E como virou síndica profissional? Foi gostando de fazer o trabalho de síndica? Não, na realidade foi um convite de vocês também. Verdade. Verdade. Eu nunca tinha imaginado, né? Porque Linhares não tinha esse mercado, Sim. né? De síndicos. E assim, eu era só síndica do meu condomínio, ao qual eu morava, né? Mas foi algo que eu me dediquei bastante. Eu queria melhorar meu condomínio. É um condomínio antigo, não é um condomínio novo. Então tinha muitas coisas para ser cuidadas. E aí eu acho que você e Eduardo viram que o meu trabalho era bom. Sim. E me perguntaram, você não quer tentar? Aham. Aí eu falei, vamos tentar. Eu acho que síndico, ele tem um perfil, né, assim, parecido, um perfil da organização, daquele olhar de valorização do imóvel. Sim. Então, quando a gente percebe isso, né, uma pessoa, eu fiz agora um síndico morador lá de Aracruz, eu fiz o convite para ele também. Eu falei, cara, você tem perfil de síndico, aquela pessoa que tem um método, uma organização, um olhar diferenciado, que também gosta de organizar a parte coletiva, né, Sim. porque não é individual, ali é coletivo. Isso. E que entende que as demandas, elas são sempre para o bem comum. Então, quando você vê esse perfil ali, a gente logo direciona ali, porque a parceria com o síndico profissional a gente acha, assim, bem importante e faz toda a diferença para o condomínio. Faz bastante diferença mesmo. Edson, agora eu já conheço a história, né? Apesar de que tinha um detalhe aí que a gente conversou anteriormente que eu nem conhecia. Mas conta para todo mundo que vai assistir o podcast, assim, como que você conheceu a House? Como é que foi aí esse início do Edson com a gente? Então, há uns 9, 10 anos atrás, logo assim quando você abriu a empresa, aí você conversou com uma ex-patroa minha, referente a alguém que mexia com manutenção, que você estava precisando desse apoio e tal. E eu já trabalhava com ela lá uns 15 anos lá, ela me indicou, pediu para ela dar um apoio, o Eduardo. E nesse apoio que eu dei ele pediu para continuar nas minhas folgas ajudando. E nessas folgas, nesse apoio, eu estou aí até hoje, para 10 anos, estamos juntos aí. É isso aí. Edson veio de uma necessidade também, né, Edson, da gente tornar o serviço, à medida que a administradora foi crescendo, a gente viu a necessidade de tornar um pouco mais ágil os serviços relacionados à prestação de serviço de manutenção. Sim. No início, a gente era, eu vou falar, inexperiente na parte de administração de condomínio, então a gente achava que a parte da administradora de condomínio era a parte do síndico. Então a gente achava que a gente fazia, né, desde o financeiro até a parte da decisão de que hoje só o síndico toma. A gente fazia a decisão de manutenção, era a gente que decidia. O síndico praticamente só assinava quando a gente começou. O síndico era só o responsável. Só o responsável Mas eles ali. assumiam toda a parte. Isso, e com o passar do tempo, né, e as coisas também foram se atualizando na parte de condomínio. Hoje o condomínio é um mundo
tirando, né, a parte ali que a gente vê que é muito dinheiro envolvido na parte de condomínio ali. Quando a gente vai em feiras, a gente tem a dimensão de prestadores de serviço relacionados à área de condomínio. Então, assim, aí depois a gente foi vendo, não, a responsabilidade do síndico é essa e da administradora é essa. E é o contrário, na verdade. Quem manda no condomínio é o síndico. A gente é o apoio do síndico. Então, pra gente mudar essa cultura dos condomínios que começaram com a gente desde lá de trás, não mudamos mais, assim, né? Mas a gente tem conseguindo, assim, conciliar com os que já estão chegando. Então, o Edson veio numa época, né, que a gente fazia tudo ainda. Hoje, ele já atua na parte de manutenção, mas para agilizar o que a gente às vezes não consegue no mercado, né? Julimara sabe que às vezes contactar prestador de serviço muito difícil. Em Linhares, assim, fora do horário de trabalho também, é uma coisa bem difícil, às vezes, né? até para você conseguir a execução de um serviço pequeno, porque todo mundo quer tudo para ontem, tudo urgente. Então, você não quer uma lâmpada queimada por 2 semanas, 3 semanas. Aí, assim, pra você conseguir alguém para ir, para fazer um serviço pequeno, é muito difícil. E ninguém quer trocar uma lâmpada, né? Ou 2, ou que seja 5 lâmpadas e receber R$100, né? Exatamente. Então, além de ficar caro, você tem demora no atendimento. Então, acho que, assim, a manutenção lá na House veio com esse intuito, né? Da agilidade e ter um preço justo ali dentro do mercado. Fala para mim, Julimara, desafios em relação a ser síndica. O que você acha mais difícil, assim, em ser síndica? Em ser síndica? Para dizer a verdade, o mais difícil é realmente lidar com os egos das pessoas. Porque quando eu entrei, eu achei assim, era só meu condomínio, então eram todos meus vizinhos, eu conhecia há mais de 10 anos, era muito simples. Quando você expande para fora do seu condomínio, você encontra outros tipos de pessoas e você descobre que os egos, os humores, as decisões e os interesses são muito diversos. Sim. Então, conseguir conciliar o que é o bom para o condomínio, que faz bem para o condomínio com a vontade de terceiros, é complicado. Foi mais desafiador, entendeu? Entender isso, né? Entender isso e sempre, não é pensar no coletivo, porque a ideia sempre foi o coletivo. No momento que você aceita ser síndico, você já tem esse pensamento coletivo. Sim. Mas é conseguir mostrar para a pessoa, sem ofendê-la, sem que ela fique chateada com você, que aquilo não pode, que não é só ela que pode fazer aquilo. Tem que pensar no bem de todos, entendeu? Isso às vezes eu tive que aprender muito. Eu sou uma pessoa muito direta, então eu falo não com uma facilidade muito fácil. Então alguém me pede uma coisa, eu falo, não pode. No início eu falava assim, hoje não, hoje eu já Hoje tem a parte educativa, né? Exato, tem a parte de responder um não sem falar não, entendeu? Diretamente. Eu acho que a parte de educar, porque a gente, na verdade, que está ali no dia a dia, a gente acha que é tudo simples, porque a gente tem o conhecimento, mas a outra pessoa, ela não acha que é assim e ela não sabe do problema que isso pode causar para quem é síndico, né? Você tem uma responsabilidade civil e criminal perante aquele condomínio, então qualquer ato que você faz em desacordo com a legislação, ou com convenção de condomínio, ou com regimento interno, isso pode causar problema para você. Eu li uma frase que ficou marcada para mim. O óbvio só deixa de ser óbvio depois de dito. E ele precisa ser dito, porque é exatamente isso. Para nós, tudo compreendido. A gente entende, a gente vive aquilo, então é óbvio. Aquilo ali não pode, o que aquilo ali pode. Sim. Mas para o outro não é, porque ele nunca aprendeu, ele não sabia. Então você tem que educar mesmo, você tem que ensinar. É verdade. E qual foi sua impressão, assim, em ser síndica quando você começou? Eu falo mais de síndica profissional, porque a síndica moradora, eu acho que já fazia parte ali do seu perfil organizador ali. E quando você foi para novos rumos, já administrou condomínios grandes, qual foi a impressão quando você partiu para essa área profissional? Rapaz, a impressão, o que eu vou falar assim, foi assustador, é óbvio. Acho que assustador é uma palavra boa. Porque eu saí de um condomínio de 11 para um condomínio de 340 unidades, misto ainda, né? Era comercial e residencial. Mas, ao mesmo tempo, foi encantador, porque é um mundo totalmente diferente. E o que eu mais gostei, assim, foi realmente virar síndico profissional, porque você encontra vários tipos de pessoas. E, assim, é maravilhoso lidar com pessoas. Ao mesmo tempo que é ruim, também é muito bom. Eu acho que é porque tem mais pessoas que te ajudam e que te movimentam o condomínio de uma forma certa, coletiva, do que pessoas que criticam e que não ajudam. Então, eu acho que é isso que também... A gente encontra muito pessoas boas. Então, encontrar esse número tão grande de pessoas boas e fazer essas amizades foi algo extraordinário, mas foi assustador. E o que te motiva a continuar como síndica? A mesma coisa, são as pessoas e os meus projetos. Eu sou uma síndica que gosto de trazer melhorias, fazer obras. Sou meio louca, né? Eu me bato muito bem da cabeça. Eu acho que eu sou a única síndica que propõe uma reforma na portaria, entendeu? Obra. Obra. É muito difícil. Porque eu falo, tem 2 lados, né, da obra. Você não consegue agradar todo mundo, né? É fato isso. E são muitos gostos diferentes, né, para um ambiente coletivo. Então, assim, você enfrenta muitos problemas na obra
e apesar de ter sido aprovado em assembleia, e apesar de ter tudo passado em assembleia, ali no dia a dia é diferente, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Então, você fazer obra, né, é um risco para o seu mandato. Você acha muito isso? Grande, é um risco. É uma coragem fazer obra no condomínio. Porque você vai mais desagradar do que agradar. Porque tem um processo da obra, que todo mundo já deve ter feito uma obra, eu acredito, né? Sim. E sabe como é que é o transtorno de uma obra, ainda mais onde você vive. Então, assim, é muita chateação, é muito aborrecimento, muita reclamação, mas faz parte, porque no final fica um resultado maravilhoso. E aí os ânimos, né, acalma, e aí volta ao normal. Só não pode ter eleição de síndico no meio da obra, né? Não pode. Eu lembrei de uma coisa, eu lembro uma vez que tinha eleição de prefeito aqui em Linhares, que teve um prefeito que fez obra no meio da campanha, a obra não finalizou gente, ele perdeu, né? Porque, assim, as pessoas estavam no ápice da insatisfação com aquela obra no centro da cidade toda. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa com o síndico. E eu também fico falando, quando eu começo uma obra, eu me arrependo no mesmo momento que eu comecei. Porque aí eu lembro todos os problemas que eu vou passar, né? E me dá vontade de desistir também do mandato no meio da obra. Eu falei assim, eu vou entregar isso amanhã, eu não quero mais saber. Não preciso disso, a gente tem aquela fase, né? Não preciso disso, já tô muito estressada, entendeu? Mas aí no final eu falo, não, eu tenho esse compromisso, eu tenho que cumprir com esse compromisso. E o resultado depois vale a pena, né? Vale muito a pena. Edson, falando em transtornos, né? Manutenção, top 1 lá da administradora. Sim. Top 1 da administradora em relação à quantidade de demandas que a gente recebe no dia a dia. A gente tem bastante demanda financeira, tem de RH, mas manutenção é demanda, assim, eu acho que a gente tem umas 50 demandas todos os dias para resolver ali. Quais são as top 5 da manutenção? O que dá mais problema durante a semana? Assim, quais são os equipamentos que dão mais problema durante a semana? São bomba d'água. É o que mais dá pelo seguinte, a bomba, igual ela falou, ela estava num condomínio de mais de 300 pessoas. Sim. Então você imagina, um condomínio de mais de 300 pessoas, quantas vezes essa bomba vai ativar durante o dia, que é um sistema de automação, ela tem uma boia elétrica. Então, ela vai ativar, vai trabalhar mais, então é propício dela dar mais defeito e mais coisa. Tem elevadores, que também dá uns panezinhos, mas a nossa parte, que é manutenção, para mim é bomba e sensores, que costumam dar defeito, principalmente em corredor, frente de elevadores, mas a bomba é o número 1. Portão de garagem também. Hoje melhorou bastante, porque logo a gente começou, o que as pessoas faziam? Eles pegavam um prédio, de repente falta de conhecimento, colocavam um motor ali. É um motor bom, porém é uma linha hobby. É um motor que você coloca na sua casa, que você sai de manhã, chega 11 horas, sai à tarde. Você coloca num condomínio que tem 200 pessoas. Sim. Ele vai abrir 2 quadras, 10 vezes, ele vai esquentar, trava. E a gente tentando explicar ao síndico qual era o motivo. Aí tira esse motor, coloca um motor profissional, foi reduzindo isso, nós fomos fazendo vários condomínios. Como síndica sabe disso, tivemos que fazer isso com um condomínio que ela toma conta. Então são coisas que a gente veio melhorando, foi melhorias sendo feitas, melhorias, e assim as bombas. Hoje a gente faz a prevenção. A gente passa no condomínio, vai fazer algum serviço, já olha as bombas. Você ouve um barulho na bomba, você já sabe que o rolamento já está indo embora. Você pega essa bomba, coloca outra bomba para jogar água, tira essa bomba e leva para manutenção. Se você não faz isso, deixa essa bomba lá, aí em vez de ser um rolamento, aí passa a ser um rotor, passa a ser um eixo. Então a preventiva em cima da manutenção é o mais indicado. E tem a facilidade também que a gente está disponível rapidamente para o condomínio, né? Como síndico, ela já me ligou algumas vezes, numa praia, numa praia, se meu condomínio lá está sem água, se meu condomínio lá... Então, a gente está disposto a rapidez. Ajudar. Quanto o síndico está mais tranquilo. Essa é a facilidade. Teve uma síndica aqui, Edson, que falou que ligou pra gente, ela estava entrando para ser madrinha de casamento da igreja. E aí, condomínio de 260 unidades sem água. Então, assim, eu acho que a gente tem algumas vantagens, né? Primeiro, interior, né? As coisas são mais próximas uma da outra. E a questão da gente ter excelente pessoa ali na manutenção. Tô com isso aqui, né? Então, assim, a gente tá sempre disposto a socorrer. E isso faz uma diferença pro síndico de uma forma, eu acho que extraordinária. E prestador de serviço, a gente vai ter bastante. Porém, quando dá 18 horas, esquece. Aí. Entendeu? A gente, quando é uma emergência, logicamente, a gente vai lá, não importa o horário, a gente vai lá, vai prestar serviço. É um portão, agora não tem que sair, é uma bomba, prédio sem água. Isso aí não é coisa que acontece uma vez ou outra. Sempre acontece. Então, essa é a vantagem da manutenção agregada administradora. Sim. Agilidade pro síndico. Aí o síndico tá na praia, tá tranquilo, né, Gilmar? Liga, a gente vai lá e resolve, porque é rapidez, agilidade. E a gente teve uma época também, a Edson era sozinho, né, Ético, e só administrava ali a questão dos outros prestadores. Chegou uma época que a gente falou, tinha uma parte de desentupimento, essa parte de bombeiro hidráulico aqui em Linhares é bem difícil, né? Você não acha, você fica desesperado. E o prédio, com aquele entupimento ali, aquela água do esgoto retornando para dentro, ou de apartamento, ou de dentro da garagem. E a gente falava, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com isso? E aí a gente não tinha jeito, a gente tem que, por mais que a gente ligue 20 vezes pro prestador de serviço, ele tá fazendo serviço, ele só vai depois. E aí a Edson falou,
Isabela, não tem jeito, vamos contratar um bombeiro hidráulico para a house e a gente, pelo menos nisso, a gente já tem mais algum serviço ali incluído. E aí foi o que a gente fez, né? O Elinel já está com a gente já há bastante tempo também, uns 4 anos já. E assim a gente vai pensando em minimizar os problemas, né? Que a gente fala que existem ali no dia a dia em relação à manutenção. Você já tem alguma experiência aí de manutenção? Nossa, eu já conheço um condomínio praticamente na palma da minha mão. Uma das coisas que eu aprendi com manutenção e até com Edson é que a gente tem que conhecer o problema. Então, já são mais de 10 anos como síndica. Primeiro eu ligava para Edson praticamente, Edson, pelo amor de Deus, o portão parou, tá retornando água aqui na minha cozinha, a luz apagou, entendeu? A caixa tá vazando, né? A caixa d'água tá vazando, o que eu faço? E ele, a parte boa do Edson é que ele explica. Eu, além de ser muito curiosa, eu perguntava tudo, ele explica com uma calma, e aí eu fui começando a conhecer, fui começando a também a aprender, né? E aí eu entrei nesse mundo de manutenção também de condomínio, entendeu? Que tem um processo, né, Gilmar? É igual a EDP quando a gente liga e eles falam, a primeira pergunta que eles fazem você já... Não, é na região, isso. Né? Na sua casa, na região. Aí tem umas perguntas, aí eles falam, é só... Aí a pessoa fala, não, é só aqui em casa. Aí já ligou e desligou o disjuntor? Aí a segunda parte, então eu acho que a Edson vai muito nesse sentido, o portão da garagem, ele te explica, quando acontecer, põe no manual, fecha, avisa os moradores. Você e aí viu se fez algum barulho, se não fez, você viu onde é que tá um imã, se passou, se não passou, a gente às vezes a orientação vem de longe até, né? E você consegue fazer. Mas a gente também tem que saber passar a informação. Igual, por exemplo, a gente ligar pro Edson e falar, Edson, a bomba, acabou a água. Você então vai lá, verificou a boia? Verifiquei a boia. Ou não verifiquei. Não faço a mínima ideia do que aconteceu. Olha o disjuntor. Você tem que falar, já olhei, não olhei, não sei o que aconteceu realmente, eu não entendo nada disso, mas quando você entende um pouco, você tem que explicar. Entendeu? Tem que, pelo menos falar, acabou a água, a cisterna tá cheia, só a caixa lá de cima, entendeu? Eu já verifiquei. Você tem que ajudar a manutenção também, senão a pessoa vai lá 3, 4 vezes até resolver o problema, entendeu? E é um mundo de coisas acontecendo dentro do condomínio para que as coisas deem certo, né? Então, assim, são várias coisas acontecendo ali no dia a dia para que no final do dia não tenhamos nenhum problema dentro do condomínio. E às vezes o morador que só tá ali entrando, saindo, ele quer tranquilidade para morar, ele não quer saber se o portão, né, tá com problema, se a bomba deu defeito. A gente vai resolvendo sem que o transtorno chegue pro morador. Por isso que às vezes a Edson orienta. Eles nem vê o que foi feito, só na prestação de conta que mostra, foi feito isso. Isso aí. Acontece muito, entendeu? Eles não sabem nem o que a gente tá fazendo. Parou de cara certo, pra dizer a verdade, porque geralmente tá todo mundo trabalhando. É isso que você falou, as pessoas querem entrar dentro de casa e sair das suas casas sem ver e sem saber. Isso, e tá certo, né? A nossa função é essa, exatamente isso, é cuidar do patrimônio dos outros e deixar eles tranquilos. Entendeu? Você sabe que eu tenho um desafio, né, como administradora e você deve ter como síndico também. Porque assim, a gente trabalha para que os moradores não tenham nenhum transtorno no condomínio. Ao mesmo tempo, sem transtorno, parece que o nosso trabalho não é visto. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio. Como mostrar que a gente tem todas essas demandas no dia a dia e que a gente realiza todas as demandas todos os dias, sem perturbar o morador, né? Então, eu tô com uma frase assim... Pra todo mundo falando assim, a melhor administradora é aquela que não é vista, não é lembrada. É como o síndico também. O melhor síndico é aquele que dizem que não faz nada. Justamente. Quando fala que não faz nada porque realmente tá indo tudo muito bem, quando dá resolvendo tudo. Quando dá 3 pessoas numa assembleia, né, Julimara? É desanimador, mas é sinal de que o seu trabalho tá sendo bem feito. Justamente. Eu acho que a assembleia que foi uma pessoa só. Justamente. É isso. Eu acho que é o nosso trabalho, mas é um desafio também mostrar o que a gente tá fazendo ali todos os dias, né? As demandas que a gente tem. Então, eu tenho pensado bastante sobre isso, assim, de que forma comunicar. Porque, assim, por mais que seja só o síndico que está em contato com a administradora, às vezes tem moradores que querem saber, né, como que foi e tal. Então, a gente está trabalhando nisso na comunicação ali para a gente poder, nem que seja orientar o síndico, sei lá, dar um curso do síndico de como comunicar de uma forma, né, eficiente, efetiva ali para os moradores e manter, seja em lista de transmissão, seja... Então, a gente está... É o que eu faço de vez em quando, né, sim, devia fazer com mais frequência. Sim, mas, assim, precisa ter um padrão, né, Julimara, para que isso não volte contra a gente, porque, assim, é uma coisa que a questão da comunicação, ela é uma linha, assim, muito tênue, eu acho, né? Que você comunica demais, a pessoa entende o problema demais. Você comunica de menos, a pessoa entende que você não está fazendo nada. Então tem que ser uma coisa equilibrada. O interessante é exatamente isso. Você teve um big problema no condomínio, você resolveu, comunica. Aí você comunica isso que foi aí. Resolvido. Justamente. Você conseguiu fazer um ótimo trabalho dentro de 6 meses em tirar uma conta do negativo, a conta corrente negativa, colocar ela no positivo. Aí você já faz tipo assim, um balanceio para apresentar aos moradores, informar eles dentro desses 6 meses a conquista que foi feita por todos. Isso aí. Né? Entendeu? Então, assim, não é todos os dias, mas eventualmente você tem que informar mesmo que você está trabalhando, entendeu? O que você considera um bom relacionamento, quando você tem um bom relacionamento com os moradores? O que você considera
essencial para ter um bom relacionamento com os moradores ou com os prestadores de serviço? A troca de confiança, entendeu? Porque, assim, um síndico tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio dos outros. Então, assim, eles estão depositando essa confiança em mim. Então, eu tenho que passar essa confiança para eles também. A mesma coisa o prestador. E o prestador, além da confiança, a parceria. Sim. Então, para mim, é primordial um prestador que eu confie, porque eu já encontrei péssimos prestadores, entendeu? No mercado a gente tem de tudo, né? E assim, quando você encontra uma pessoa que você vê que quer te ajudar, que quer trabalhar com você, que quer estar com você, entendeu? Quando eu falo isso, são prestadores que são honestos, Sim. que, como o Edson falou, que vão ao condomínio para fazer um trabalho, vê um outro problema, já avisa, já comunica. Isso acaba se tornando um parceiro, é uma pessoa que você cria uma confiança nela, entendeu? É isso aí. E isso é ótimo. Edson, qual é o melhor síndico para você? Qual é o perfil de síndico que você acha que ele trabalha em parceria com a House? Como que ele tem que ser, assim, na sua opinião, de prestador de serviço ali? Então, na realidade, o melhor síndico, ele é aquele que quando dá algum problema no condomínio, você chega, explica a ele, mostra o que precisa ser feito e ele entende. O ruim, quando você mostra o que tem que ser feito, ele acha que não precisa ser feito e vai prolongando aquilo ali. Chega a um certo ponto, aquilo que seria uma coisa fácil se torna difícil e o valor mais que dobra. Então, o síndico bom é que quando você vê que o negócio já está acontecendo, aquilo que eu te falei, resumindo, coisa bem fácil, uma bomba, começou a fazer um barulho de rolamento, ela continua jogando água, mas se eu parar ela e lá acertar esse rolamento, que eu vou gastar em torno aí hoje de uns R$160 por mão de obra, eu posso tirar ela quando estourar um rodou e gastar aí R$600, R$700. Então, o bom síndico, ele ouve e entende aquela prevenção, ele tem que tirar aquela bomba, levar para manutenção, que o gasto dele vai ser menor, entendeu? O condomínio não vai ficar sem água, entendeu? Então, é mais rápido o conserto, de trocar um rolamento que fazer, encamisar um eixo, tudo isso aí. Então, eu acredito que isso aí, entendeu? Dá um exemplo, assim, de um condomínio que a gente economizou simplesmente com uma informação que a gente deu, assim. Tem vários, não só condomínio, como apartamento. Por exemplo, de um apartamento num condomínio, a administradora ela tem essa função, né? Ela faz a leitura de água e tal. E aí, eles viram lá que esse apartamento específico, o valor de água vem muito alto, R$300 e poucos. Sim. Aí, eles entraram em contato com ele, pediram se eu podia lá fazer a vistoria, e fui lá fazer a vistoria. Quando eu cheguei lá, as 3 bacias sanitárias dele lá, 2 estavam vazando. Aí eu acertei, regulei tudo certinho. No mês seguinte, de R$370 passou para R$70 e poucos, que é o valor médio do condomínio na época que vinha para todo mundo. Outra... Esse morador, ele nem sabia que 200 e pouco era muito, né? Não, e ele já assim, chegou lá. Desde quando ele mudou pro condomínio, ele pagava isso, então ele achava normal. Ele achava normal. Só que pra gente lá que faz a leitura e vê que é a mesma coisa dos outros condomínios, tipo o condomínio de 26 apartamentos, 25, o valor não chega nem perto disso. Só o dele, entendeu? Era estranho, Era estranho. Isso já aconteceu em outros condomínios de Olimar, sabe? Já foi síndico no condomínio, aconteceu a mesma coisa. Eu fui lá. O morador chegou a R$1.000 e ele pagando, velho. Ele pagando. E o apartamento, ele ia no apartamento, acho que sei lá, 2 vezes, 3 vezes no ano. Não, ele morava lá. Então esse foi outro, lá foi 2, no mesmo apartamento. Lá que ele ficava fora, só ia lá às vezes, e o apartamento pagando muito alto. Marcou, eu falei, era a mesma coisa, bacia sanitária vazando, tal, e eu ia a água, volta o valor normal. Então tudo isso aí, a administradora ela oferece isso aí, na manutenção, ela tem essa visão de ver essas coisas. Vou te dar um exemplo maior, parte do condomínio. Teve um condomínio aí que a água deles dobrou, no condomínio, não de apartamento, do condomínio, dobrou. Eu fui até a empresa até aqui, pedi para fazer a vistoria no hidrômetro deles, eles falaram que era coisa da gente. Aí eu fiz todo o processo, fechei a água da rua, fechei a água do reservatório inferior, para ver se tinha algum vazamento. Você não se conforma, né, Edson, com informação? Fiz, não achei vazamento. Quando eu fechei o reservatório inferior lá, que deixei a rua aberta, não mudou nada. Aí eu fiz o contrário. Fui lá, peguei um hidrômetro, comprei um hidrômetro e instalei depois do deles. Depois que eu instalei esse hidrômetro, fui lá, fiz um vídeo deles e o nosso lá. Depois de 30 dias, levei para eles verem. Caiu 50%. O hidrômetro deles estava com defeito e rodando quase 3 vezes a mais. E é tanto que ficou um bom tempo o condomínio tendo desconto na água por conta disso. Sim, veio pagando. Você lembra disso, né? Lembro. O outro condomínio começou a mesma coisa. O valor da água veio muito alto. Eu fui lá, fechei a água na rua, fechei o reservatório inferior, deixei a água da rua. Conferi, não rodou nada. Ou seja, não tinha vazamento do relógio na rua até o reservatório. O que eu fiz? Parei a água do reservatório, medi a altura que estava a água, deixei ali. No dia seguinte fui lá, tinha baixado 80 centímetros. O problema era onde? Reservatório. Aí tirou a água, secamos tudo lá certinho, tinha uma fissura lá que a água estava indo toda embora. Então são coisas que a gente vai, desse longo dos anos aí, a gente vai aprendendo, vai fazendo, e isso a gente vem fazendo até hoje nos condomínios. Eu acho que é uma administração preocupada com o patrimônio dos outros, Com assim, certeza. né? Não só, eu vou lá, vou fazer aquele serviço, viro as costas e vou embora, né? Você entra olhando e observando e medindo tudo e sai da mesma forma, né? Então, assim, você vai para limpar uma caixa d'água, mas ao mesmo tempo, você olhou se o portão tá no fechamento automático correto, você olhou a garagem se tá limpa, se tá suja, já identificou o vazamento de óleo ali da moto, já subiu, provavelmente já foi observando os elevadores, se estava desregulado ou não. Então, assim, é um processo que às vezes a pessoa, né, não vê que o que a gente evita, né? O que a gente evita. Antigamente, quando eu tinha uma empresa que lavava caixa d'água aqui, o que acontece? A caixa d'água inferior, ela tem uma boia elétrica ali, uma na inferior e outra superior. A boia elétrica inferior ali, ela só vai
funcionar, acionar, se faltar água, ela vai pendurar, vai desligar para as bombas estourar. Isso dificilmente acontece. Então, acontece dessa boia elétrica, ela travar. Ela trava. Aí quando ela vai a caixa d'água, se a pessoa não tentar isso aí, não testar ela antes, o que acontece? Ele leva a caixa d'água, coloca. Não, ele vai colocar a bomba para jogar a água toda para cima, não desliga. Não. Estoura. Isso já aconteceu várias vezes com a gente. Hoje é diferente. Coloca para limpar, a primeira coisa que eu faço é testar se essa boia está funcionando. E muitas vezes não tá. Eu já faço vídeo, ó, tá vendo? Vira a boia e não desliga a bomba. Então, ou seja, uma boia de R$36, se você não ficar atento, como já aconteceu, você toma um prejuízo ali de R$300, R$400 que você tem que montar um cavalete. Então são todas essas coisas que você tem que ir olhando, não é só chegar e limpar, você tem que olhar, você tem que testar a boia, você tem que ouvir o barulho da bomba, você tem que ir lá em cima ver o nível da água, quando o condomínio não ficar sem água, se há possibilidade de fazer, se o tempo é propício para fazer aquilo ali. Sim, então, tem que estar muito preocupado, né? Com segurança, com o professor do serviço que vai fazer. Então isso tudo a administradora dá esse amparo pra gente, a administradora ela vem dando esse amparo, não somente para o que está fazendo serviço, também para o síndico, né? Porque o síndico é mais tranquilo no que ele está fazendo. Eu acho que tem uma coisa bastante importante, assim, no relato do Edson, que é, assim, a questão também do perfil humano, né, da gente em relação ao nosso serviço. Esse gostar de servir ao outro, eu acho que é uma coisa que nem todo mundo tem, né? Não estou dizendo que está certo ou errado, mas esse perfil aí para o ambiente coletivo faz muita diferença, né? Gostar de servir, eu acho que é de cuidar, independente de ser minha responsabilidade ou não minha responsabilidade, eu acho que faz diferença ali na administração. Faz bastante diferença, né? Porque ajuda. E o cuidar é a parte principal de um condomínio, né? Eu acho que ajuda e evita muitas coisas, né? Muitas dores de cabeça. Julimar, o que significa ser síndica para você? Como que você definiria assim, o papel de síndico em uma frase? Em uma frase? Buscar a saúde mental e equilíbrio emocional. que é a parte difícil, entendeu? Sim. Mas ser síndico é dividir. É cuidar, é ter empatia, entendeu? É olhar para o próximo com um olhar de simpatia mesmo, de querer o melhor para todos, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que tem que estar na pessoa. Sim. Mas, na verdade, a pessoa tem que ter esse perfil realmente. Sim, sim. E eu acho que é o que você falou no começo, né? Ao mesmo tempo que é desafiador, mas também é recompensador, né? Então, você vive nessa balança. Que é assim, né? É ruim e é boa, né? Tem a parte boa e ruim. Como que você lida com reclamações injustas, assim? Injustas? São raras as reclamações injustas, mas elas acontecem, entendeu? No início eu não lidava bem, né? Porque você fala assim, como que a pessoa faz isso e não tal. Tá vendo, né? Não tá vendo que eu estou fazendo meu trabalho e tal, mas hoje não. Hoje eu sou mais paciente, eu ouço, entendeu? Muitas vezes não dou razão, é óbvio, né? E explico que não é como a pessoa pensa. E às vezes, muitas vezes sai pensando, tipo assim, será que eu poderia fazer diferente? Será que eu realmente estou sendo injusta? Ou que o condomínio, né, no caso que eu represento o condomínio, está sendo injusto com essa pessoa, eu tento me colocar no lugar dele para saber mais ou menos, né, se tá acho que é a melhor balança, né, se colocar no lugar do outro. Isso. Porque assim, você toma uma decisão, às vezes, e nem sempre acerta. E a pessoa se sente injustiçada. Por isso que faz a reclamação. Sim. Então você tem que ponderar realmente, né? Assim, quando, na minha maturidade do início, né? Quando a gente começa tudo, e na minha infantilidade de achar que eu era dona da razão. Então, assim, com o passar dos anos, eu fui aprendendo que não, eu não sei tudo e eu não sou a dona da razão. Então, eu tenho que parar, ouvir tanto as críticas como as reclamações, entendeu? Até as sugestões mais absurdas que eu já recebi, entendeu? Eu ouço e penso, né? Talvez dê certo. Eu acho que assim, toda vez que alguém tá reclamando de alguma coisa, para ela aquilo é verdade, né? Para ela aquilo é o certo. E aí você tem o trabalho de orientar o que é comum a todos e que a gente tem que agir de acordo, né, com o coletivo e não com um pensamento individual, que eu acho que deve ser o maior desafio do síndico, assim, conciliar esse individual ali com o coletivo, porque as pessoas, elas tendem a pensar individualmente. Né? Para mim, hoje não é mais. Não sei se eu aprendi a conversar com as pessoas, a explicar. Hoje, o maior desafio é conseguir fazer o condômino compreender que a responsabilidade individual é dele e a coletiva é minha. Entendi. Porque muitos moradores ainda acham que a responsabilidade individual é do coletivo. Então, assim, o que está dentro do seu apartamento é seu, entendeu? E o que está fora é nosso. Sim. Mas o que é lá dentro é sua responsabilidade de resolver. Entendeu? Edson tem até... ele já está treinado com isso já, né, Edson, há muito tempo, porque às vezes a gente é chamado, né? Sei lá, meu interfone está com problema. E é sempre assim, o problema é do condomínio, né? Deve ser um problema na central do condomínio. Aí a gente já tem uma resposta padrão, né? Olha, a gente vai olhar, com certeza. Mas assim, a gente queria esclarecer assim, se for o problema do condomínio, o condomínio vai arcar. Agora, se for um problema no interfone do seu apartamento, a gente vai passar o valor da visita e caso você queira trocar o interfone, né, você arca ali com o interfone. Se a pessoa estiver de acordo com aquilo, né, a gente... Na maioria das vezes, você chega lá, aí você vai no apartamento, o interfone dele
Quebrado. Quebrado. Ou aparelho ainda. Aparelho, estourado. Mas não O é. problema é do condomínio. Aí você chega, coloca o telefone no lugar, testa. Tu fala assim, não, é o seu aparelho, você deixou cair e tal. Aí vem aquela pergunta do procurador: quem deixou isso cair? Clássico, pra mim, é o barulho do vizinho de cima. É clássico. Conta aí um exemplo do que Assim, a acontece. gente não pode falar, né? Mas assim, até hoje eu recebo. Aham. Julimara, eu não aguento mais, o morador daqui de cima, a criança tá correndo e tal, eu não consigo dormir. Aí, se você fala assim, esse é um problema seu, não é meu. Aham. Quica 2 vezes, já Sim. começa ali a conversa ruim, não pode ser Aham. assim, entendeu? Então aí quando você explica, não, você tem que conversar com ele, né, Aham. porque vai com a educação. Aí ele fala, mas você não pode fazer isso por mim, que já Aham. aconteceu, né? A pessoa, Sim. o morador me liga e eu falo, não, olha, eu vou te aconselhar, que agora é a minha forma de trabalhar, eu te aconselho a você ir lá conversar com ele, que muitas vezes ele não sabe que tá te incomodando. Aham. Aí ele fala, você não pode fazer isso por mim? Eu falei assim, eu vou falar por experiência. Se eu entro no meio agora de primeiro contato, ele vai ficar muito mais chateado com você do que se você for lá conversar. Aham. Mas eu já tive situações complicadas, entendeu? Sim, O morador sim. reclamando do salto alto da vizinha de cima. Tem muitos, né? Entre apartamentos a gente tem bastante desafios ali, né? Que é barulho, né? Com salto, barulho de criança jogando bola. Cigarro é Cigarro. uma reclamação constante, né? Apartamentos que tem garden, né? Sujeira que as pessoas às vezes jogam da janela e caem no garden. Então, assim, ali comunicado, advertências, multas. Eu acho que todo dia tem Todo dia tem. algumas ali, né? Para serem enviadas, né, E Edson? a pior que eu acho, em questão de condomínio, quando a pessoa vai para um telhado, aí lá toma algum refrigerante, alguma coisa, um energético e deixa a garrafa lá em cima. Isso aí aconteceu, você sabe disso. Sim. Aquilo vai para a calha, entope a calha numa chuva forte, já alagou salas em algum condomínio, entendeu? E isso aí, você vai lá ver, é uma garrafa de um energético, uma garrafa de um refrigerante, vão lá pra Papel cima, de sanduíche. sanduíche, essas coisas tudo. Então, a pessoa não entende que ele ali, o condomínio é de pra todos, todos. para todos. E quando paga, é todos, mas Exato. nem aí. Jogam mesmo. Aí a entendeu? gente fica se perguntando, o que que a criatura está fazendo no No telhado, telhado. comendo e bebendo lá, né? Aí, então, assim, é uma área que nem pode estar, né? Mas Muitas já vezes aconteceu. É um prestador do morador. Foi Aham. pra mexer numa antena, alguma coisa assim. A Alguns gente já aparelhos teve- de ar-condicionado também que ficam no telhado, né? Mas a gente já teve adolescente também. Também. Adolescente adora um telhado. Aí Adora. a administradora agora optou pelo seguinte, a gente, esses meses, então, É isso meses de aí. chuva, a gente faz vistoria no telhado, logicamente, com a autorização do síndico, isso permite, a gente faz a vistoria no telhado, Pra vê prever, telha, né? vê se tem alguma sujeira. Aconteceu num condomínio, Isabela foi olhar comigo, ela viu. O condomínio alagou uma sala embaixo. Foi. Dava dó, né, Edson? Perdeu tudo praticamente de móveis lá. Fomos no telhado, tava limpo, a calha tava limpo tudo. Mas dentro Tinha duas descidas de cano de 150, perfeito pelo tamanho do telhado, que era enorme. Só que a gente rodou, fomos lá, no outro lugar, olhamos. Os dois canos desciam da calha. Quando chegava embaixo, tinha um T e ligava em um só. Ou seja, não suportou o volume de água. Descia dois, mas chegava embaixo, economizaram em 2 varas de cano, deixaram só em um cano só. Alagou simplesmente por falta disso aí. Então, aí a gente acertou lá, hoje parou Aí com já é um isso. problema estrutural mesmo. Ou de execução, ou Exatamente. desceram com 2 tubulações, mas embaixo interligado em uma só. No volume de chuva pesada, automaticamente a água não deu vazão, subiu, alagou a sala foi embaixo. Nossa. Então isso aí, eu acho hoje a que- gente está fazendo essa vistoria direto nos condomínios. Essa muito análise importante. crítica, né, sobre a parte estrutural também é importante. Eu também vou, né, Edson, na manutenção. Sim, nesse aí principalmente você estava lá, você lembra? Eu também tenho essa curiosidade que você tem, né? Quando alguém fala assim, não dá pra fazer, minha filha, quando fala que não dá pra fazer, aí que eu quero fazer mesmo. Aí que eu falo, não é possível que não dá pra fazer. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito Não, que ninguém aí, sabe Isabela, fazer. isso Não dá para fazer. Aí, não é com ela. aí me atiçou mais ainda, né? Não dá pra, Tem que dar não, jeito. tem que ter. Aí eu já vou pra Edson, né? Edson, olha aqui, porque Analisa. analisa. Eu acho que só depois que passa por mim, Edson, Eduardo, aí que a gente já se E o conforma. mais interessante desse prédio foi logo assim que a gente pegou ele, que o morador lá dessa sala falou que era rotina. Toda vez que o temporal isso acontecia e tal, ia trocar no telhado, Aham. trocou o telhado todinho, achando que era o telhado, e no final não era telhado. Foi mesmo. Era descida, que descia 2 canos e no final reduzia para um só. Aí o Por isso volume que de é água importante ter voltava. os projetos em Aí nesse dia você estava lá, já descobriu isso junto lá. Subimos no telhado lá para olhar e fomos investigando. Julimara, como que você analisa a relação de síndico-administrador? Agora que você já está mais experiente, né? Eu tô Síndica muito profissional. experiente com a parte burocrática, financeira. Sim. E isso demanda tempo para eu fazer meus projetos, né? Para eu planejar, Uhum. executar, fazer a vistoria nos condomínios, para ver quais manutenções precisam ser realizadas, entendeu? Então, assim, a confiança, né? Sim. Porque isso é importante. Sim, eu falo que tem uma coisa bem importante, assim, de administradora de condomínio, se fosse eu, síndica, moradora, eu acho que a primeira coisa é a administradora ter credibilidade.
Sim. Eu acho que isso daí é, assim, inegociável, na minha opinião, Sim. né? Porque isso aí pode trazer transtornos bem grandes, assim. Mas outra coisa também que eu acho que é muito importante, que eu tenho de vocês, no caso, é o apoio. Aham. O apoio nos momentos de dúvidas, de decisões. Então, a confiança entre nós, assim, Aham. entre as duas partes, né? Dividir, né, os É desafios. isso aí. Porque muitas vezes a gente recebe uma solicitação ou a gente tem um problema no condomínio para resolver que você não está tão segura na decisão que você... Sim, normal. Na direção da sua decisão. Então, aí eu vou sempre peço socorro a vocês, né, Isabela? O que você acha, que tal? Qual a opinião de vocês? Então, eu sempre tenho aquele apoio, aquele suporte para os momentos mais indecisos. Eu acho que da mesma forma também a gente faz isso com você, né? Isso. Às vezes tem um outro condomínio que Julimara nem administra, né? Mas às vezes que a gente tá com uma dúvida ali e aí eu falo, Julimara, na sua experiência, no que você já viu, o que você acha disso? Então, quantas vezes, né, a gente já sofreu junto em alguns lugares, né? Muitos desafios. Então, assim, eu acho que essa troca de experiência, quem ganha é o condomínio. É o condomínio. Né? Então, assim, a nossa boa relação, a nossa boa parceria, até a parceria de amizade que a gente tem aqui, né, ao longo desses anos, eu acho que faz diferença ali pro condomínio, né? Porque a Julimara é uma síndica, mas é uma síndica atuante, assim, quando a gente fala da manutenção do Edson, né, muitas vezes, quem faz isso é você, que faz o primeiro olhar, a primeira vistoria. Então, assim, muitas das coisas no condomínio você resolve até mesmo sem chamar o Edson. Mas isso graças ao Edson, realmente. Na orientação, na orientação, né? E dos anos de experiência. Mas isso já economiza muita coisa pro condomínio, e né? da minha personalidade, porque eu realmente sou muito proativa, eu quero Sim. resolver, entendeu? Então aí eu me envolvi mais na resolução de manutenção também, em cuidar dessa parte. Você gosta também dessa parte, né? Eu gosto. É aquilo que eu já te falei. Eu dentro do caos funciono melhor que na calmaria. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, está em socorro, pode me chamar. A Julimara é interessante quando ela me liga e fala, tem um problema aqui no portão e tal. Aconteceu isso aqui, o imã soltou. Ela já me fala o que realmente já aconteceu. Entendeu? É o imã que soltou, é regular de fim de curso, então ela já entende, né? tá, Isso da manutenção. Já vai em cima. Eu sou a síndica dos projetos. Já Eu fica assumo muito um mais fácil, condomínio, a gente. primeira coisa que eu falo, me dá o projeto elétrico, me dá o hidráulico, pelo amor de Deus. É importante, né, Claro. saber sobre isso nos Que aí condomínios. você sabe quando a infiltração é do morador, quanto que é do condomínio. É interessante isso aí. Semana passada a gente estava com um vazamento, já há um bom tempo. Aí, para descobrir aonde passava os canos, como fazer esse áudio? Julimara foi síndica aqui. Ligamos para a Julimara. Julimara, esses canos assim, ela falou assim, me dá um tempinho, eu tenho um projeto. Olhou, falou assim, passa entre esses dois banheiros assim. Foi Dito e feito, né? Foi lá, já foi no lugar certo. É esse exemplo que eu falei que a gente às vezes usa ela também, né? Não ela só usa a gente, mas a gente usa ela. Bom, a gente está indo para os finalmente aqui do podcast. A conversa passa rápida, não passa? Passa Ainda rápido. mais a gente, que tem tantos anos que a gente se conhece. E tantas experiências juntas, né, de condomínio. Nossa, a gente se poderia... a gente falar, dava 2 horas. Nossa, eu acho que podia ter um podcast só de desafios de ser síndico ou ser administradora de... O que ninguém te conta sobre ser síndico e administradora de condomínio. Porque cada coisa que a gente ouve, que a gente fala, não é possível que essa pessoa tá falando isso. Às vezes ela não tá pensando. Eu acho que a gente devia fazer um podcast para contar as histórias que a gente já viveu em condomínio e com o condomínio. É verdade. Ia ser, eu acho que umas 2 horas de podcast. Mas a gente vai finalizando e aí eu vou fazer aqui um bate-bola com você. Tá. Né? Tem uma brincadeira de síndico aí, que a gente tá fazendo com todos os síndicos, e aí a gente vai fazer e finalizar contigo. Ser síndico é? Ser síndico é não perder o réu primário. Gostei. O maior desafio de ser síndico é? Conseguir atender a todos. O que ninguém te conta sobre ser síndico. Que você será odiada como você será amada. Na mesma proporção. Isso aí. Uma coisa que eu aprendi na marra em ser síndico foi? A ter paciência e compreensão. O que eu gostaria de que todo morador soubesse sobre ser síndico é? Ser síndico. Cara, eu acho que foi campeã de resposta ter paciência. Eu acho que... campeão de resposta para todo mundo, com certeza. Porque você tem que ter. Eu sempre tive. Eu não tenho esse problema. E eu tenho essa mesma resposta sobre quando você quer que a pessoa entenda seu trabalho, ela precisa trabalhar nem que seja 1 ano ali como ser síndica, né? Eu já fiz isso. Eu desisti na época de ser síndica pra outra pessoa assumir, pra ela sentir na pele como é que seria. Isso entendeu? aí. E ela sentiu. E devolveu, né? Devolveu 2 segundos. E tem um negócio, nunca mais vai reclamar. Nunca mais sobre reclamou. condomínio. Nunca mais reclamou. É o melhor condomínio que eu tenho hoje em dia. A história se repete, é padrão, eu acho isso, entendeu? né? Eu falei, hoje é assim. Se o morador for muito reclamando, já sei, vou colocar ele como síndico. No mínimo com o conselho fiscal, né? Exato. Edson, um recado, assim, que você gostaria de falar, um conselho da parte de manutenção, que você pudesse dar ou para quem mora em apartamento, ou para quem mora em condomínio. Tem um conselho básico, assim, que as pessoas precisam prestar atenção, na sua opinião? Acho que um conselho básico seria que o condomínio, ele é de todos. Então, manter ele em ordem, sair. Se o portão está fazendo um barulho, avisa logo, não espera estourar. Mesma coisa com a bomba, se passou a ouvir um barulho, comunica. Porque o condomínio é de todos. Então, tudo que ele vê antes que aconteça,
ajuda pra gente, antecipa pra gente, que é mais rápido, consiste, mais barato, então é isso aí. Tá bom. Julimar, Edson, obrigado pela presença. Obrigada pelo Vocês com convite. certeza enriqueceram o nosso pod house aqui, né? Foi muito importante. Eu acredito que todo mundo que vai ouvir, vai assistir, vai ter boas dicas, né, sobre condomínio e vai repensar também um pouco mais em ser mais, de repente, mais colaborativo e compreensível Colaborativo, ali no condomínio. Queria agradecer a todo mundo que assistiu e nos acompanhou nesses 30 dias e nesse mês do síndico aqui no nosso pod house. É um prazer muito grande a gente, como administradora de condomínio, administrar o condomínio de vocês. Eu agradeço imensamente de todo o coração. Um abraço e até o próximo.